pessoal, tudo bem? Bom, de verdade eu não queria ter que voltar a falar nesse assunto, mas infelizmente esse assunto, essa situação do especial de Natal do Porta dos Fundos tem ganhado cada vez mais repercussão. E parece que quanto mais o negócio cresce, mais a discussão aumenta, mais a treta se acirra mais ainda. E esse assunto ganhou muito espaço desde que esse especial foi ao ar. As coisas têm acontecido de forma muito rápida, os ânimos têm se exaltado, principalmente nas redes sociais, na internet. Então isso, né, tem bombado o tempo todo, tem se falado disso o tempo todo. E aí as coisas foram acontecendo e parece que o negócio está cada dia crescendo mais, está cada dia repercutindo mais. Virou uma briguinha, virou uma guerra ideológica, virou uma guerra de narrativas, que agora se estendeu, já chegou até no judiciário, né, chegou até no STF. Começou quando houve aquele atentado, quando aquele maluco, aquele lunático, arremessou aquele coquetel molotov lá na sede da produtora do Porta dos Fundos. Por sorte o vigilante estava lá, né, não teve nenhum dano, não teve nenhum prejuízo físico, ou seja, ninguém se feriu. Por sorte, né, o cara conseguiu combater o fogo, por sorte ele não foi afetado por isso. E depois ontem, eu não sei se ontem ou anteontem, eu não sei que hora vocês vão estar vendo esse vídeo, mas essa semana teve um desembargador no Rio de Janeiro que decidiu, né, que ordenou que a Netflix retirasse o especial do ar. E eu estava pensando em falar sobre isso, eu estava pensando em alguma coisa, pensando em algo para falar a respeito desse assunto, quando também me chegou a notícia de que o Dias Toffoli já foi lá e já havia decidido, né, já havia negado esse pedido, dessa decisão, e então que de fato agora não ia sair mais do ar. O Toffoli decidiu por não retirar o especial do ar. E o que eu quero analisar com tudo isso, né? Eu já dei minha opinião aqui no vídeo anterior, eu já tinha falado sobre isso, com relação a esse ódio, né, do bem, né, ou seja, quando essas pessoas elas se autoproclamam defensoras, né, dessa crença, né, dessa religiosidade, elas acabam transferindo um ódio que de certa forma é um ódio meio que santificado, né, um ódio permitido, porque se ofende a minha fé, então eu posso te atacar, eu posso te condenar, eu posso, enfim, eu posso descarregar tudo aquilo de odioso, de raivoso, de revoltoso que eu tenho dentro de mim contra você. Porque você está atacando, você está ferindo, você está mexendo com uma coisa que para mim é sagrado, sabe? E eu fico pensando aqui como é frágil, né, cara, essa fé, né? Como a fragilidade da fé das pessoas, né? Ou seja, sabe, não pode tocar, não pode falar, não pode levantar um argumento, não pode levantar, sabe, nenhum questionamento, nada. Se falou, se tocou, um pouquinho que seja, já, sabe, vira aquele rebuliço. E aí e uma coisa também, eu fico tentando entender de onde é que essas pessoas tiraram, sabe, essa autorização. Será que eles têm uma procuração assinada por Deus dizendo, ó, a partir de hoje vocês vão me representar em qualquer discussão, em qualquer situação que seja contrária aos ensinamentos da minha religião, sabe, daquilo tudo que eu escrevi, daquilo tudo que foi ensinado. Qualquer coisa que houver contra isso, vocês estão autorizados, vocês estão autoproclamados aí, defensores dessa fé, sabe? E aí essas pessoas justificam um monte de ação, um monte de grosseria, um monte de estupidez, sabe, um monte de covardias em função disso. Tanto é que o camarada foi lá, jogou uma bomba incendiária na porta de uma produtora, sabe, de um prédio. Claro que isso eu acho que era um ato muito mais simbólico, mas alguém poderia ter se ferido, poderia ter tido uma vítima. Já pensou se o vigilante está lá distraído, ou se ele está num momento lá, ele está num lugar longe, distante, e se de repente ele chegasse lá para apagar esse fogo e não tivesse mais como controlar isso, né? Já pensou se ele tivesse morrido, sabe? Ia ser uma vítima, alguém que não tinha nada a ver com isso, ia pagar, enquanto os atores, produtores, os donos da empresa estavam lá em casa tranquilos, sossegados, o camarada estava lá sofrendo por uma coisa que ele não tinha nada a ver. Enfim, são essas coisas que vão acontecendo e aí isso vai mexendo com a gente, isso vai mexendo comigo. E o que me confirma, na verdade, agora, e se para mim, né, eu acredito que para muita gente, se há ainda alguma dúvida, né, se havia alguma dúvida com relação a essa posição, principalmente da sociedade, né, da sociedade dominante, né, da classe dominante,
e quando eu digo isso, eu digo os ricos, poderosos, conservadores, o Estado, né, os nossos políticos, o nosso judiciário, se havia alguma posição diferente disso, sabe, agora é declarada. Ou seja, nós vivemos, de fato, numa sociedade que é realmente machista, é realmente preconceituosa, é realmente misógina e homofóbica. Não tem mais para onde correr. Porque a partir do momento que um desembargador toma por decisão mandar tirar do ar um especial, uma sátira, um humor, que fala de uma religião, ou seja, que confronta um pensamento religioso, a gente não tem mais a ideia do Estado laico, né? Ou seja, não existe laicidade. Que eu me pergunto se, ao invés, no lugar de Jesus, a gente tivesse Buda, a gente tivesse Shiva, a gente tivesse Allan Kardec, a gente tivesse qualquer uma outra figura representativa, divina, de qualquer outra religião, ou de uma religião de matriz africana, se havia essa repercussão toda. Eu acredito que não. Eu penso que não. Porque quando há ataques, né, principalmente por parte dessas religiões que são majoritariamente cristãs aqui no Brasil, principalmente as religiões neopentecostais, ou seja, quando essas religiões vão lá e atacam templos, atacam religiões de matrizes africanas, eu não vejo essa mobilização toda. Sabe? Eu não vejo a patrulha se levantar, os autoproclamados defensores da fé, eu não vejo eles se levantarem para ir lá defender isso. Não vejo. Então é isso que me preocupa, sabe? Então, o que me vem à tona é que realmente não existe esse negócio de, sabe, de você aceitar, de você entender. Porque você pode ser qualquer coisa. Na nossa sociedade, infelizmente, é assim, tá? Principalmente quando se trata dessa separação e dessa observação de como é que a nossa sociedade se organiza, né? Eu não gosto do termo heteronormatividade, mas isso agora cai muito bem, né? Ou seja, você pode ser o que você quiser dentro dos, né? Ou seja, por mais que você vá transgredir ou vá romper com algumas coisas, você ainda vai ser uma pessoa, entre aspas, bem vista na sociedade, né? Por mais que você seja um mentiroso, que você seja um estelionatário, você seja um charlatão, né? Por mais que você até seja ali alguém que espanque, que bata em mulheres, né? Ou você é um mau caráter, você é uma pessoa que prejudique, atrasa o lado das pessoas, né? Para a sociedade como um todo, você ainda é visto, você ainda de alguma forma é aceito. Agora experimenta ser homossexual para você ver. E agora está mais na cara do que nunca. Ou seja, que a sociedade não tem esse negócio, sabe, de aceitar, não. Na verdade é um filtro, é uma máscara, sabe? É um negócio que fica aí por cima. Então, sabe, e isso é ruim, porque quando as pessoas veem o Estado agir dessa forma, eles acabam, às vezes, se decidindo, às vezes tomando uma decisão, ou tomando um partido que talvez eles ainda estavam com alguma insegurança em se posicionar. Mas quando o cara vê que um desembargador decide por tirar do ar, dentro de um canal de uma empresa privada, um especial que fala, que confronta a religião de outras pessoas, por causa da temática homossexual, ele está dizendo que a posição dele, né, como alguém que defende, alguém que guarda ali as leis, é que a sociedade, a justiça, né, a classe dominante como um todo não aceita o homossexualismo. Porque quando você assiste o especial, não é engraçado, achei graça, beleza, eu também não achei lá tanta graça, não achei tão interessante a esse ponto. Mas mostra lá o tempo todo que não tem Jesus lá, ele não é um mau caráter, ele não é um mentiroso, ele não é um assassino, sabe? Ele simplesmente é um cara que tem uma posição diferente do pai, né? Isso é difícil eu explicar aqui porque a grande maioria das pessoas não assistiu, então não vão conseguir entender qual é a mensagem central do especial, eles não vão conseguir entender porque eles não assistiram, né? Simplesmente foram ali na onda do hater, né? Foram ali na onda da reprovação sem assistir, que eu sei que a maioria fez isso. Então eles não vão entender a mensagem-chave, né? Que era o Jesus que se posicionava contrário aos ensinamentos do Pai. E que isso já acontece até na Bíblia. Quem lê a Bíblia sabe que no Novo Testamento, por várias vezes, por várias situações, o próprio Cristo rompia com as leis antigas, né? As leis mosaicas, né? Ou seja, ele vinha na contramão disso tudo. E a mensagem central ali era justamente essa, era um embate, né? Ou seja, era Cristo tentando seguir, né, ou fazer o seu próprio caminho, sem depender dos ensinamentos ou sem depender
daquilo que trazia no Antigo Testamento. E as pessoas não entenderam isso. Foram simplesmente porque o cara era gay. Ou seja, ele não roubou, ele não matou, ele não estuprou, ele não fez chacota, ele não fez escárnio, ele não fez, isso eu digo do personagem, né? Ele não fez nenhuma maldade com nenhum personagem ali representado, ele simplesmente queria romper com a tradição, com os ensinamentos antigos, arcaicos, que agora ele queria levar uma vida mais tranquila, uma vida mais sossegada, com menos pressão, com menos julgamento, deixando as pessoas serem felizes, deixando as pessoas ficarem à vontade e levarem a vida tranquilas numa boa. Mas o problema todo, sabe, o angu todo no caroço, o espinho que ficou ali, sabe, que está matando aos poucos essas pessoas, é o fato desse Jesus ser representado como homossexual. Isso é que as pessoas não aceitam, isso é que as pessoas não entendem. Porque, como eu disse, o cara pode ser tudo. Agora experimenta ser gay para ver. Eu sei que esse assunto rende muita coisa, esse assunto rende bastante discussão, esse assunto é polêmico, mas eu não podia deixar de falar sobre isso aqui. Você não é obrigado a concordar comigo. Eu sei que muita gente no vídeo anterior não concordou, também não gostou, se posicionou contrário a mim, mas o bom disso é realmente gerar essa discussão, gerar esse debate, sabe? Sem baixaria, sabe? Sem agressão. Realmente trazendo aí, tentando chegar a um consenso, chegar a um meio termo, sabe? Não dá para negar que as coisas acontecem, sabe? A homossexualidade é uma realidade na nossa sociedade. Sempre foi, desde que o mundo é mundo, e não vai mudar. E não é porque de repente as pessoas levantaram a possibilidade de trazer isso para o meio, para a discussão religiosa, que vai acabar o mundo, sabe? Que as coisas vão mudar, não. Se você tem a sua fé, preserve, guarde a sua fé. Independente do que falem, independente do que as pessoas façam ou do que as pessoas tentam representar, isso não vai mudar nada. Para quem realmente tem convicção e para quem realmente tem certeza daquilo que acredita, isso não deveria ser um problema, isso não deveria ser um empecilho. Isso deveria ser, sim, um ponto de vista, deveria ser uma perspectiva diferente de quem acredita e que realmente não quer mudar. Então, a minha opinião com relação a esse assunto, eu sou totalmente desfavorável, sou totalmente contra a censura. Eu acho que censura não é bom para ninguém. Eu sou a favor das liberdades, sou a favor da individualidade, respeito cada um, respeito todo mundo. Mas vamos ponderar, vamos ser mais razoável, sabe? Vamos tentar entender, enxergar o lado do outro, sabe? Vamos ter mais empatia. Eu fico pensando, e nem sei se isso é válido do ponto de vista analítico, mas eu imagino como é que Jesus reagiria a uma situação como essa. Como é que ele veria essas pessoas hoje se posicionar contra uma figura que simplesmente tem uma orientação sexual diferente da grande maioria. E como é que as pessoas, nós hoje, a sociedade nossa hoje, se realmente a gente tivesse um outro Jesus que tivesse a mesma representação do que era na Bíblia, como é que as pessoas iriam reagir? Um homem que não tem uma sexualidade definida, que não tem um estado civil definido, ou seja, não é casado nem com homem nem com mulher e não se define porque ele não se relaciona fisicamente, mas ele está na companhia de vários outros homens, sabe? E ele fala o tempo todo nessa coisa do amor, sabe, do perdão, da partilha. Como é que será que a nossa sociedade veria o Cristo hoje, se a gente tivesse hoje, se realmente a vinda de Jesus acontecesse nos dias de hoje? Pensa nisso, faz esse exercício de reflexão. Será que é válido todo esse ódio? Será que é válido todo esse discurso odioso, todo esse discurso de raiva, de rancor? Né? Será que é válido? Será que agora a gente vai se transformar nesse ambiente de rixa, de disputa, simplesmente porque a gente não entende que a orientação sexual de alguém não define a personalidade, não define o que de fato ela é? Ou seja, o caráter, a moral, a dignidade da pessoa? Vamos pensar sobre isso e vamos tentar acalmar mais os ânimos?